privado de recebermos o favor de Deus, as bênçãos de Deus, se nós não liberarmos perdão. A própria palavra nos instrui sobre isso. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Então a própria Bíblia está dizendo que se nós perdoarmos os pecados daqueles que nos ofenderam, então nós também seremos perdoados, né? Agora, se nós não perdoarmos os pecados, então tampouco nós seremos perdoados. E assim também aquelas pessoas ficam retidas, né? Em Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e o 26, está escrito o seguinte: e quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui não importa o nível de aflição, o nível de afronta, o nível de mágoa que outra pessoa tenha praticado contra a sua vida, contra as nossas vidas. Perdão é imperativo, é ordem, é determinação do Senhor. Precisamos liberar perdão, perdoar, para que assim possamos também alcançar o perdão de Deus. E o perdão, naturalmente, deve começar no próprio lar, né? Encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então a palavra está nos instruindo que não adianta estarmos em pé de briga, em confusão, em disseção, em violência contra o nosso cônjuge e achar que nós vamos nos colocar na presença de Deus e falar com Deus. Diz aqui que as nossas orações não serão ouvidas. Deus não atende as nossas orações. Então precisamos ter uma vida de comunhão a partir do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares e assim proceder, exercitar essa grande dádiva de Deus que é o perdão nas nossas vidas. Nós encontramos a brilhante história de José, que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 27, a primeira injustiça sofrida por José. O que está escrito nesse texto? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então veja a grande injustiça que os irmãos de José fizeram contra ele. Venderam ele como escravo. Depois veio uma segunda injustiça, o que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Mais uma vez aqui, Satanás, usando a própria mulher de Potifar, tomou José, quis se deitar com ele, instigou a ele, assediou a ele para que se deitasse com ela, mas ele fugiu daquela condição e na fuga ele acabou deixando a sua capa nas mãos daquela mulher e ela lhe gritou dizendo que ele que estava assediando, que ele estava tentando seduzi-la. E assim, quando Potifar chegou, aquela história foi contada e Potifar mandou José para o cárcere, para a prisão. Evidentemente que Potifar sabia muito bem a mulher que tinha, né? Se ele tivesse certeza que José teria assediado a mulher dele, não tenha dúvida que José seria morto naquele ato.
mesmo porque José era escravo e hebreu ainda por cima, né? Um estrangeiro. Então Potifar não teria nenhuma misericórdia, mas para também não ficar mal com a mulher e depois ele ter que suportar toda aquele falatório, aquela cobrança da mulher, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar o camarada lá na prisão e nós resolvemos essa situação. Mas aí estabeleceu-se a segunda injustiça na vida de José. Mas não para por aí. Houve uma terceira injustiça contra José, né? E agora nós encontramos registrado em Gênesis capítulo 40, versículo 23, o seguinte: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É claro, aquele copeiro-chefe ele foi beneficiado por José, quando José lhe discerniu o sonho que ele teve, e ali da forma que José discerniu o sonho, ele foi restabelecido ao seu cargo de copeiro, mas ele se esqueceu de José, porque José havia feito um pedido para ele, que quando estivesse na presença de Faraó, intercedesse pela vida de José, dizendo que ele estava injustamente ali naquela masmorra, né? O que aconteceu só 2 anos mais tarde, quando aí Deus deu um sonho para o próprio Faraó. Mas em tudo isso Deus tem as suas maneiras de agir, né? Agora o que nós percebemos que há recompensa, né? Sempre há recompensa. E nós percebemos em Gênesis capítulo 41, versículo 42, as vestes novas, né? Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então, se no passado ele havia perdido aquela túnica, né, talar, que o seu pai havia feito para ele, confeccionado para ele, né? E os irmãos ali ficaram com inveja e depois rasgaram a túnica, aquela túnica mancharam com sangue, embebedaram lá no sangue para dizer que a fera havia estraçalhado José. Agora Deus, ele traz uma recompensa já no tempo futuro, em que o próprio Faraó fez com que José vestisse roupas de linho fino, né? E por 2 vezes foi tirado as vestes de José, né? Primeira vez nós encontramos então em Gênesis 37 e 31, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, o que nós acabamos de comentar, né? E a segunda vez nós encontramos em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Então ela o pegou pela veste e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então veja que por 2 vezes foi tirado as vestes de José. E daí para frente nós percebemos que José passa a se esquecer do próprio sofrimento, porque chegou o tempo da honra. Mas nós retomaremos esse assunto na próxima aula. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua excelente misericórdia e graça, pela tua dádiva, acima de tudo, porque Jesus Cristo ofereceu-se como Cordeiro puro, santo, imaculado, na cruz do Calvário, ao nosso favor, ao nosso resgate. E por isso estamos aqui. E juntamente com Jesus Cristo, o Senhor nos dá todas as coisas. O Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina a tua palavra. Através do teu Santo Espírito, ó Deus, nós somos ensinados, treinados, nós somos preparados para ti mesmo. Senhor, que a tua bênção seja sobre a vida dos nossos ouvintes. Que o Senhor, ó Deus, proteja e guarde a vida dos familiares, que as orações que eles estão colocando diante da tua presença, o Senhor estenda a tua mão de graça, de favor e responda às suas orações. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. Assim nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.